Ó, tá chegando aqui um convidado aqui que eu quero que esclareça para vocês o que está acontecendo, essa situação tenebrosa aí que aconteceu, tá? E essa falta de empatia aí que aconteceu. Ricardo, seja bem-vindo. Fala aí para o pessoal aí sobre essa decisão. Me dá o seu parecer do que aconteceu. Fala o que você tiver que falar. Sobre o governo, sobre a liderança. Fique à vontade, o canal é seu, tá? Doutor Sandro, Felipe, primeiro, mais uma vez, obrigado aí pela abertura. A gente ainda está meio que anestesiado, sem saber o que aconteceu. Felipe Brito está aí também, está chateado. Na verdade, é um pouco da prova daquilo que eu falei ontem no meu pronunciamento. Quando abriram a votação da MP 1006, começaram as discussões em plenário. Eu fui o primeiro inscrito para a discussão, primeiro a falar nas discussões. E eu falei aquilo que se comprova hoje. Quando é interesse de gente poderosa, quando é interesse de banqueiro, quando é interesse de gente graúda, as coisas correm. Quando é interesse do coitado, do aposentado, do pensionista, o pessoal segura. É inacreditável isso, viu, Sandro, Felipe, o que aconteceu na Câmara. Falar que não votou por falta de acordo, que acordo que é esse? Vamos primeiro abrir, que acordo que é esse? É um acordo às escuras? É acordo para alguém ganhar alguma coisa? Que acordo que é esse? O acordo é o seguinte, o acordo é a votação em plenário. É que eles estão com medo, muitos deles, estão com medo de mostrar a cara em plenário. Porque tem emenda lá, de minha autoria, que fala da suspensão do consignado. Então vai ter deputado lá que vai ter que botar a cara ou defender o banqueiro ou defender o aposentado. Então eles vão ter que botar a cara. Essa falta de acordo, na verdade, é falta de vergonha. É falta de vergonha, ou mais, é vergonha de mostrar a posição em plenário. É vergonha de falar, eu sou contra o aposentado. São 35 milhões de aposentados e pensionistas no Brasil que são esquecidos por essa gente. Que são esquecidos por esses que ocupam cargos. Estão lá, navegando em maré mansa. Só que eles se esqueceram que hoje, Sandro, Felipe, nós temos um componente a mais. Antigamente o aposentado ficava em casa, né? Só assistia a grande mídia, aquilo que era pasteurizado para eles. Hoje não. Hoje são 35 milhões de brasileiros que estão plugados aqui, ó. Que estão ligados na internet, que estão acompanhando canais independentes, que estão vendo pessoas independentes falar sobre os assuntos no Brasil. E o filtro quem faz é a própria pessoa, é o aposentado. O que aconteceu hoje na Câmara, doutor Sandro, Felipe, é mais uma demonstração de que aquilo que eu falei ontem, no meu pronunciamento, lamentavelmente se corresponde com a verdade. A gente faz um discurso duro, já imaginando o que pode acontecer, já alertando as pessoas. Foi isso que aconteceu. Eu quero ainda esperar, Sandro, porque a esperança é a última que morre. Esperança não vem do verbo esperar. Nós não vamos esperar. Vem do esperançar, do buscar. Nós vamos buscar ainda a votação dessa MP 1006 na próxima terça-feira. Vamos cobrar isso. Vamos denunciar. Vamos dar nomes. As pessoas têm que saber nomes de quem está indo contra o aposentado, de quem está indo contra o pensionista. E mais do que isso, na próxima terça-feira, que haja agora uma legião de mobilização, não apenas pelo 5% a mais do crédito consignado, que é importante porque muitos aposentados ficaram negativados, mas não é só isso não, é muito mais profundo, é muito além. Existem emendas também de representantes do povo brasileiro, de deputados federais, que ouviram a sociedade civil organizada, deste deputado aqui, que ouviu o doutor Sandro, que ouviu o Felipe, que ouviu o Milton, que ouviu os aposentados, e inserir lá uma suspensão dos consignados. E se alguém me falar, mas deputado Ricardo Silva, isso é impossível. Por que é que o Senado aprovou? O Senado Federal já aprovou a suspensão do consignado para benefícios previdenciários, já está aprovado no Senado.
Impossível aonde? Olha, revoltante. Sandro, Felipe, e demonstra que cada vez mais nós precisamos estar unidos para combater esses desmandos no Brasil, para defender quem não tem voz, porque para defender banqueiro já está assim, ó. Tá assim. Para defender poderoso, já está assim. Para defender quem não tem o que comer, para defender quem passa fome, para defender quem está vendendo o almoço para comer a janta, é o que não tem. Então a nossa luta continua. Essa suspensão da votação, não votar hoje, a MP 1006, mais uma demonstração de que os aposentados e pensionistas precisam estar juntos cada vez mais. E vamos aí, para frente. Com certeza, Ricardo. E, como eu disse, de quem é essa pressão? Quem pressionou? Quem pressionou? É isso. Tem os o líderes. Que faltou de acordo, Sandro? Qual foi o acordo que falaram aí, que não teve acordo. Que acordo que é esse? Acordo do quê? Acordo para vender a cabeça de uma pessoa idosa? Sabe? A gente fica sem entender, porque eles se reúnem entre eles, um clã ali, e não vai votar. Mas espera aí, não teve acordo, a gente não concorda. Mas com o que você não concorda? Fala no plenário, poxa. É lógico, o povo quer saber. No plenário com o que você não concorda é que eles têm vergonha de falar que eles são contra o aposentado, muitos ali, que foram contra a suspensão do consignado. Essa é a verdade, por quê? Quando fala em suspender consignado, você arrepia banco, arrepia banqueiro, porque o banqueiro não quer passar nem um mês sem ganhar. E outra, gente, cá entre nós, suspensão do consignado, não é calote para o banco, não. É o aposentado não vai pagar parcelas aí de 4 a 6 meses, enquanto perdurar a pandemia, mas depois vai pagar. Depois vai pagar. Eu fico revoltado. É que essa turma não quer mostrar a cara e falar, olha, eu defendo o banqueiro. Essa turma tem vergonha de falar isso? É isso que aconteceu. Que falta de acordo que é essa? Acordo com quem? Com o banqueiro? Ô, Ricardo, é para se revoltar, viu, pessoal? Ô, Ricardo, o pessoal pergunta aqui por que a gente não fala o nome. Eu vou colocar um convidado nosso aqui, não sei se o senhor conhece, professor Walter Júnior, seja muito bem-vindo novamente, professor. Ricardo, o pessoal está perguntando por que vocês não dão os nomes. Sabe por que nós não vamos dar os nomes? Porque a gente não sabe. Eles fazem um acordo a portas fechadas. Não teve votação em plenário, não foi. Acordo, que acordo? A portas fechadas, entra todos os líderes, representantes ali, e sai dali dizendo que não teve acordo. Como que nós vamos dar o nome de quem nós não sabemos? Mas a partir do momento que entrasse em votação, a gente ia saber quem foi a favor e quem foi contra. Cadê? Cadê? Então o pessoal está perguntando, cadê os nomes? Não tem nomes. Esse é o nosso problema. Essa é a estratégia deles. Ô, doutor, mas tá cada vez mais claro, e a gente não tem nome hoje. A gente até desconfia quais são as forças que movem isso. Mas a gente vai poder dar o nome na próxima terça-feira. Porque na próxima terça-feira, ou essa MP entra em pauta, ou ela entra em pauta, ou eu vou passar um abaixo-assinado entre os deputados para que ela entre em pauta e vou pedir a assinatura dos 513. E quem não assinar, tá aí o nome. Eu vou fazer isso na próxima sessão. Vou fazer um abaixo-assinado. Um abaixo-assinado entre os 513 deputados para que vote a MP 1006. E vote com as emendas, inclusive. Porque são emendas feitas pelos representantes do povo brasileiro. Não apenas por uma cabeça, não. Então, eu vou fazer um abaixo-assinado. Na próxima terça-feira, vamos esperar se ela vai ser pautada. Se ela for pautada, a gente vai para a votação. Ok? Discutimos em plenário, à luz do dia. Não tem problema alguém ter uma posição A, B ou C. Nós estamos numa democracia, mas que essas posições fiquem claras. Quem defende quem? Para que o aposentado possa, então, fazer o seu juízo de valor. Mas eu vou passar um abaixo-assinado na próxima terça-feira, pedindo a votação da MP 1006, e vou pegar a assinatura de deputado por deputado. Quem não assinar, tá aí. Quem não assinar, tá aí. Pronto, a gente vai poder dar luz a essa situação toda aí, para não ficar no escuro. Perfeito. Professor Walter, quer falar alguma coisa? Meu amigo Sandro, meu amigo Felipe, deputado Ricardo Silva, é um grande prazer falar com o senhor. Alegria. Realmente é uma decepção, porque nós aposentados, eu sou aposentado, eu trabalhei 39 anos,
sou aposentado pelo INSS, sou professor aposentado, e a gente esperava mais do parlamento. Então, realmente, a gente fica triste. Só quem é aposentado que pode saber o que a gente passa, a angústia de pessoas que vivem com salário mínimo e tiveram agora, na pandemia, seus filhos de volta para casa, seus netos, crianças com deficiência, tudo isso. O que a gente pede é um pouco mais de consideração do parlamento com a gente. Nós somos considerados, senhor deputado, como cidadãos de última classe. Vejam que até tatuagem em cachorro fica na frente da gente. E fomos nós que construímos esse país. Vejam que durante 39 anos e 6 meses eu passei em salas de aula. Eu dei aula em mais de 40 cidades do interior de Pernambuco. Eu conheço a minha região, os sertanejos, pessoas que muitas vezes matam um preá para dividir para a família. Então, quando a gente vê o descaso de pessoas parlamentares, que em vez de usar o tempo que tem de líder do partido, 5 minutos, para falar ao nosso favor, prefere falar de brigas com deputados, com o que não nos interessa. Senhor deputado, nós não somos contra ninguém, mas nós somos a favor dos aposentados. O que nós pedimos ao nosso país, que nos viu nascer, é que nos respeitem, porque fomos nós que construímos este país. E agora os mais novos pegaram. Então, por favor, a gente não quer brigar com ninguém, porque não temos força. O senhor veja, deputado, que tudo fazem com a gente e a gente aguenta, porque nós não temos força. Se fizerem com o caminhoneiro, o pessoal faz greve. Professor nativa faz greve. Mas fazer o que o aposentado, aquele cidadão que está em cama de hospital, 80 anos doente? Nada. É por isso que nós lhes damos o cargo para nos representar. Verdade. E desejamos que sejamos representados. Eu ainda, deputado, tenho o poder da fala e da mente que está, ainda bem. Agora, o senhor imagine quantas pessoas iguais a mim estão em cama de hospitais precisando. E o parlamento, em vez de discutir os nossos problemas, acha mais importante discutir tatuagem em cachorro. Quer dizer, nós somos piores do que cachorros para esse governo. Não para esse, porque eu não falo do governo, eu falo sobre o governo, independentemente de que governo seja. Então, essa é a nossa mágoa, é a nossa angústia. Eu acho que o senhor entende, porque o senhor tem pai que é idoso. Se não me engano, o seu pai é cego. E sabe das condições. O senhor não é rico, o senhor veio de família baixa. Eu também, deputado, sou pobre, trabalhei para chegar numa faculdade, fazer meu curso, como o senhor fez. O que nós queremos, deputado, não é brigar com ninguém. É que, pelo amor de Deus, vejam o nosso lado. Não custa nada para o governo suspender por 4 meses. Nós não queremos brigar. Agora, se for preciso, nós também brigaremos. É isso. Professor, eu quero dizer que as suas palavras vêm do coração, as suas palavras tocam a mim. Eu tenho meu pai, para quem não conhece, meu pai é aposentado por invalidez. Meu pai perdeu a visão no ano de 1986, quando eu tinha 1 aninho de idade. Meu pai era bancário do Banco do Brasil. Uma vida sempre muito correta, muito modesta, muito justa. E quando se aposentou, a gente já sabe como é se aposentar por invalidez no Brasil. Enfim. A partir daí, professor, ele decidiu que ele não ficaria parado, não. Que ele mostraria que ele não é inválido, que ele mostraria que ele pode produzir. Então, ele disputou para vereador em Ribeirão Preto. Ele foi, na primeira eleição dele, em 1989, que ele foi eleito, ele foi o último colocado, mas ele foi eleito. O último colocado para vereador. Aí ele foi para a reeleição, já na reeleição ficou na 3ª colocação. Depois ele conseguiu disputar uma eleição para deputado estadual, ficou como suplente, depois entrou. E segue no mandato de deputado estadual. Enfim, o que nós mostramos, professor, é que nós podemos sim
e eu concordo com a sua fala, o aposentado não tem uma moeda de troca, como tem as categorias para o país, para uma categoria, para a sala de aula, para os caminhoneiros, mas o aposentado ele tem uma ferramenta muito importante que ele está sabendo usar agora, que é o voto. E ele está sabendo usar as redes sociais, vendo pessoas como o senhor, de uma seriedade ímpar, uma pessoa que tem um currículo, uma história voltada para a luta do aposentado, e não é contra um governo, não tem ideologia na conversa, não tem proselitismo político, não tem nada disso, esquerda, direita, não, nada disso. O que tem é vontade de fazer aquilo que é correto, que é justo. Por isso que eu já disse para o senhor que eu te admiro. Da Câmara Federal, o senhor pode ter a convicção que a gente vai se desdobrar no máximo possível para fazer com que essas pautas sejam vistas, elas estão vistas. Eu vou confessar para vocês o que aconteceu hoje na reunião dos líderes. Teve quebra-pau porque já tem deputado já entendendo que precisa defender o aposentado, então nós não estamos tão sós assim não, já existe já um grupo, e eu vou formalizar nesse ano, só que a pandemia está atrapalhando um pouco o contato pessoal entre nós, mas eu vou formalizar esse ano a bancada do aposentado na Câmara. Tem que ter nome isso, tem que ter forma, tem que ter cor, tem que ter gente, tem que ter feição humana daqueles que defendem os aposentados, para que não fique apenas num discurso vazio, num diálogo vazio. E nesse momento, Sandro, Felipe, professor, são por pessoas como vocês que estão aí nessa luta que a gente sente que é momento de não é largar a batalha, não. Nós temos a semana que vem, nós temos terça-feira, essa MP trava a pauta, a lei do gás não será votada, porque a MP trava a pauta, então a gente vai para a próxima sessão, confiantes, com as ferramentas que o regimento nos permite para defender o aposentado, o pensionista, e para mostrar que não é só o poderoso, o banqueiro que tem que ter vez, não. Suspender a cobrança do consignado, e acho que foi esse o calo, viu, gente? Acho que foi esse o calo, porque viram que teriam que mostrar a cara em plenário. Porque enquanto se fala de ampliar a margem, deixa eu ser sincero para vocês, enquanto se fala de ampliar a margem, o banco está feliz da vida, o banco está legal. Para o banqueiro está beleza, ele vai ampliar a margem, vai vender um pouco mais de empréstimo, enfim. E para o banqueiro está beleza, e acho que tem que acontecer, porque a crise nos impõe isso, e os aposentados ficaram negativados, então isso tem que acontecer, mas isso o banco quer, é gostoso para o banco. Quando a gente toca no assunto que o aposentado quer, mas é o assunto principal disso tudo, que é suspender o consignado, quando leva isso para plenário, numa emenda de destaque que vai à votação, que a gente vai ver a opinião de cada um na votação, é aí que eles começam a ficar receosos, porque eles vão votar de algum jeito, ou eles vão votar com o banqueiro ou com o aposentado. E aí fala que não tem acordo. Que acordo que é esse? Então mostre a feição em plenário, mostre acordo em plenário. É isso que nós queremos. E contem comigo, parabéns, doutor Sandro, Felipe, que derramou lágrimas, o Sandro também, o professor. Não vamos desanimar, não. Contem com o meu ânimo, eu estou ainda com força para lutar, eu não vou desistir, não. Nós temos aí nesse mandato, mais 1 ano e 10 meses pela frente, vai que nós tenhamos, e nós não vamos desanimar, não. Vamos tentar buscar vitórias nesse mandato, não vamos esperar, não. Vamos lutar muito para que as coisas ainda aconteçam. Obrigado, Ricardo. Felipe, quer falar alguma coisa? Ricardo, é isso aí que a gente precisa, cara. A gente começa a conviver, a gente começa a entender, e a gente percebe que é muito escasso ver pessoas sendo tratadas como lixo. O professor é uma pessoa muito querida para mim, e ele representa muito o aposentado, uma pessoa que a gente vê a luta dele, mesmo depois de ter lutado tanto na vida, é uma pessoa que vem cá, se comunica, faz a parte dele, tem um canal do YouTube aí, que luta pelas pessoas, passando informação, trazendo coisas importantes. E quando a gente vê esse descaso, e a gente chega a um ponto de perder assim, a credibilidade de tal forma, num país que a gente ama, que a gente adora, porque as pessoas que estão lá, que são feitas para nos representar,
não nos representam, então dá vergonha e dá desânimo. Professor, consegue falar? Está tudo bem? Sandro, tudo bem. A gente fica decepcionado, mas a gente é acostumado já a levar a porrada da vida. São 64 anos de estrada já. Só que eu concordo com o deputado Ricardo Silva. A gente realmente não vai, por causa da perda de uma batalha, perder a guerra. A gente vai continuar. É claro que tem aquele baque, porque são pessoas que a gente confia. Claro. É como se confiasse num irmão e ser traído. Mesma coisa. Quando a gente, deputado, vai numa urna e dá o voto para os senhores, digo senhor porque o senhor também é parlamentar, a gente está colocando toda a nossa esperança naquele voto. Verdade. Dias melhores, educação boa. E eu até falei para Sandra e para Felipe que não só para mim, se chegar para o meu neto, já está bom. Como falei para o senhor, a gente não quer brigar com ninguém. Só queremos que deixe o nosso lugar na sociedade. Que parece que, deputado, quando a gente chega aos 60 anos, nós somos tratados como se fosse lixo. É uma coisa, como até o ministro Paulo Guedes falou, um fardo para a sociedade. E nós não somos. Nós somos pessoas nascidas nesse torrão. Nós somos brasileiros, como o senhor é, como o ministro é, como o presidente da República é. E eu sou contra, quem me conhece sabe disso, qualquer forma de xingamento, de palavra de baixo calão, não concordo. A gente pode chegar a um termo comum falando, como estamos falando com o senhor. O governo pode dizer das atitudes dele, até dizendo, olha, não posso por isso, aquilo, outro. A gente conversa, estamos numa democracia. Mas não podemos sempre aceitar que toda a vida sejamos colocados em último lugar, porque não somos lixo. Nós não somos lixos. Nós somos pessoas que trabalhamos para esse país. E se deixarmos assim, deputado Ricardo Silva, que eu tenho um grande apreço pelo senhor, as próximas gerações sofrerão o que nós estamos sentindo na pele agora. É por isso que pedimos ao senhor, encarecidamente, com todo carinho e respeito, peça aos seus pares na Câmara, vamos olhar um pouco por esse pessoal esquecido. Deputado, eu vivi no sertão, eu sei o que é fome, eu sei o que é o pai de família não ter nada para dar a uma criança. Não é que ninguém me disse, eu sei o que é. É por isso que eu peço ao senhor, fale com seus pares, fale com o capitão Alberto Neto, fale com o presidente da República, se for preciso, mas mude esse relatório. Dê, pelo menos, a gente uma esperança, uma chance de ter pelo menos 4 meses sem pagar o empréstimo, porque é bem melhor, deputado, do que essa margem, super endividamento. É isso só que eu peço ao senhor. Tem razão, professor, tem razão. Conte comigo. Eu depois vou encaminhar para o senhor todos os ofícios e requerimentos que já fiz, desde o presidente da República até a ministros, a líderes partidários, até a pauta dessa MP 1006. Eu até vou confessar para vocês, cheguei a ter uma conversa com o presidente Arthur Lira, porque a minha bandeira, pessoal, é do aposentado. E vou falar para vocês, eu vou ser sincero, eu não fui eleito com ela. Eu fui eleito pela minha base de Ribeirão Preto, mas eu fui conhecendo, sempre tive essa bandeira no meu coração, porque a minha vida foi uma vida simples, o meu pai uma pessoa simples, a minha família sempre foi uma família muito simples, e os aposentados aqui a gente vê o sofrimento, mas eu comecei a batalhar mais quando eu conheci esses 3 meninos, sabe? Porque eu vi jovens como eu, como o Sandro, como o Felipe, o Milton, fazendo coisas maravilhosas. Eu falei, poxa vida, eu sou deputado federal. Sabe, é obrigação minha olhar para o aposentado que contribuiu com esse país e falar, não, essa é a minha causa, é a causa que eu me identifico. É a minha causa, é a causa da minha família, é a causa da minha gente, do meu povo, sabe? Deu um pique aqui na comunicação, mas eu vou
deixar com vocês todos os ofícios todos que eu tenho feito, e não apenas isso, não. Nesses dias agora que se seguem, sexta, sábado, domingo, segunda, eu vou manter contato com o Palácio do Planalto, eu vou tentar contato com o presidente da República, vou falar com o relator do projeto, vou falar com ele, quero falar pessoalmente com ele, para ver se nós conseguimos colocar esse relatório em votação e que as posições fiquem claras. A gente não tem muito o que falar, que as posições fiquem claras de quem defende o capital financeiro, de quem defende os poderosos e de quem defende os aposentados. Então, professor, Sandro, Felipe, Milton, podem ter a convicção que de minha parte não vai faltar empenho, não vai faltar trabalho, não vai faltar garra. Eu sou um entre 513, eu não sou líder partidário, eu sou recém-chegado à Câmara, estou lá há 1 ano, vai fazer 1 ano agora que eu estou na Câmara Federal como deputado. Então, a gente ainda é um grãozinho de areia no meio do oceano, mas um grão de areia que pode virar uma grande pedra, uma pedra no sapato desse pessoal, porque eu estou lá dentro. E eu vou defender com unhas e dentes essa causa que é minha causa, que é a nossa causa. A gente sabe que pode contar. Milton, quer falar alguma coisa? Chegou agora. Fala, pessoal. Boa tarde, gente. Eu tentei acompanhar da forma que eu pude. Boa tarde, professor. Boa tarde, meu querido Ricardo. Prazer ter você aqui. Pedir desculpas pela minha ausência. Eu tive que sepultar meu cunhado, que faleceu essa madrugada por conta da Covid. Poxa. Mas estava aqui ligado com vocês. Um jovem de 33 anos, deixou 2 filhos pequenos e temos que engolir de que a gente está convivendo com uma gripezinha, né? É lamentável o atual momento que o Brasil passa, né, com a ignorância daqueles que nos representam, na sua grande maioria. E situações como essa... Oi. Ô, Milton, apenas me desculpe, 33 anos morreu de Covid, amigo? 33 anos. Poxa vida. Poxa vida. 33 anos. Acabou de ser pai, o filho acabou de fazer 1 ano de idade e deixou uma filha com 10 anos. Tinha alguma comorbidade, ô Milton? Era alguma Absolutamente nenhuma. Nenhuma. Nada? Na casa que ele convivia com meu pai, com a minha madrasta e mais umas 5 ou 6 pessoas. Na verdade, a casa deles tem uma espécie de quintal em comum para a família, então são vários familiares morando com o mesmo ambiente em comum, e umas 7 pessoas foram acometidas pela Covid, inclusive meu pai, com 73 anos, a minha madrasta, e ele também com 33 anos, sem nenhuma comorbidade, sem absolutamente nada, foi o único que desenvolveu a parte mais grotesca da doença, digamos assim. E ficou 5 dias aí em tratamento intensivo e não resistiu. Poxa vida. Mas, enfim, a 1006, o andamento que a gente acabou de presenciar, realmente eu entendo a angústia que dá em cada um de nós, nessa sensação da gente realmente fazer o que realmente é possível, e aqueles que podem, de fato, definir as coisas, se negam a isso pelas razões que eles acharem convenientes. Eu acredito realmente que isso só nos mostra, só nos dá o entendimento e o caminho que precisamos trilhar a partir de então, para que, a partir do ano que vem, a gente possa ter um direcionamento melhor, mais plausível, mais de representatividade para o nosso público, né? Possa representar todos os nossos aposentados, todos os nossos pensionistas, nosso público de um modo em geral. Eu não me dou por vencido também, tá? A gente tá, como o professor já bem disse, a gente pode estar perdendo uma batalha, mas não perdemos a guerra. A gente entrou nessa luta, como o Ricardo já falou, esses 3 jovens, juntamente com todos os demais que se juntaram a nós, que acreditaram no nosso trabalho, até quem não acreditou hoje passou a acreditar e está do nosso lado. A gente não entrou nisso para perder. E nós temos muitos desafios ainda, são muitas pautas, são muitas lutas. Isso aqui é só a ponta do iceberg. E a gente realmente vai fazer barulho, Ricardo. A gente precisa realmente dar nome aos bois. Eu acredito que você vai conseguir isso. E nós vamos sim, assim como lá atrás, nós expomos aqui nos nossos canais quem foi contra o PL 1328 lá no Senado. Nós falamos todos os nomes
e assim faremos com quem for contra qualquer pauta ligada ao nosso público, e qualquer pauta, na verdade, que eu achar injusto, porque eu sou ávido por justiça, e a gente precisa trabalhar isso. Eu quero dar uma palavra de ânimo ao nosso público, porque realmente o que eles querem é literalmente nos matar no cansaço. E isso eles não vão conseguir, pode ter certeza.